Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Meus amados, o vírus continua matando, o vírus continua fazendo as suas vítimas e nós temos que orar mais. A oração nos faz fortalecidos, mas cada vez mais fortes, porque a oração é a maneira que Deus vê que nós estamos em comunhão com Ele, confiando e acreditando, e vivemos na esperança de que tudo seja como Ele determinou em nossas vidas. Amém? Meus amados, o que é igreja? Você vê sempre dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Mas o que há realmente em uma igreja? Muito poucas palavras são frequentemente usadas pelos cristãos como a palavra igreja. Infelizmente, poucos também são aqueles que entendem verdadeiramente esta palavra, como a Bíblia a entendem e aplicam o seu significado bíblico na prática. É muito importante, é grandiosamente importante, haver um entendimento claro do que a palavra de Deus diz sobre a igreja. Igreja não é qualquer coisa. A igreja é um local de reunião para cultuar ao verdadeiro Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos fez sua imagem e semelhança. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega eglésia, que significa o que é chamado ou que é convocado, conforme A.W. Bullinger, que diz: esta palavra foi usada como qualquer assembleia, mas especialmente de cidades ou de uma seleção deles. No Novo Testamento, ela é usada 115 vezes, 3 das quais traduzida como assembleia e 112 como igreja. Uma olhada nas 3 vezes que esta palavra é traduzida como assembleia é suficiente para nos mostrar que esta palavra não foi usada somente para as assembleias cristãs. De fato, em Atos 19, referindo-se a uma demonstração contra Paulo que ocorreu em Éfeso, diz, Atos 19, 32, 35, 39 e 41. A assembleia, eclésias, estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia que ali estava. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse para a assembleia: se há alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia grega, eclésia. E tudo dito, encerrou a assembleia. Irmãos, conforme essa evidência, nesta passagem, a palavra igreja foi usada por não cristãos. E conforme acontece em nosso caso, mesmo por assembleias anticristãs. Que o significado geral da palavra eclésia é assembleia, também está evidente pelo uso desta palavra na Septuaginta, a antiga tradução grega do Velho Testamento. Lá está esta palavra. Ela foi usada 71 vezes, todas com uma tradição da palavra hebraica Geharol, que significa um chegar junto, um reunir-se em assembleia. O ato é uma assembleia, congregação, convocação
em um sentido mais amplo de uma assembleia ou multidão de homens, de tropas, de nações, dos perversos e também dos justos. Portanto, para concluir, o significado geral da palavra que nossas Bíblias traduzem como igreja é assembleia. Esta palavra nem foi usada exclusivamente pelas assembleias cristãs, nem pelas construções que hospedavam tais assembleias. Em contraste, era um termo geral usado por qualquer assembleia, independente do seu tipo. A palavra eclésia, seu significado na palavra de Deus, tendo visto que a palavra eclésia geralmente significa, agora é hora de ver o que significa a palavra de Deus. E especialmente na parte desta palavra, que se refere ao tempo da graça. Em Atos e nas epístolas, é que nós vemos lá, embora a palavra novamente signifique uma assembleia, desta vez a assembleia é algo específico, tendo como membro todos os recém-nascidos, todos os recém-convertidos, todos aqueles que confessaram com sua própria boca que o Senhor Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador e acreditaram em seus corações que Deus os fez nascer da morte. Ressuscitaram. É a primeira ressurreição em nossas vidas. Tendo como membros todos, meus irmãos, todos acreditaram em seus corações. Está em Romanos capítulo 10, 19. Outro termo que a Bíblia usa para denotar os crentes de Cristo pelo mundo todo são corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e corpo, o corpo de um Cristo, são termos equivalentes, todos usados para denotar os cristãos juntos, como a total evidência de que a palavra de Deus está perfeita e completa. Assim, começando em 1 Coríntios, capítulo 12, 27, nós lemos: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Também em Colossenses 1,18 nos dizem, Colossenses 1,18 nos dizem, é Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Além disso, Efésios 1, 22 e 23 diz, e Deus colocou todas as coisas a seus de Cristo, os pés sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo. Assembleias é qualquer uma, assembleia legislativa, assembleias municipais, estaduais. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Está definido biblicamente. Está definido. Nós todos, os crentes juntos, compomos o corpo de Cristo. A palavra de Deus nos diz que neste lugar há um só corpo e em qualquer há outro. Nem diz que esta denominação é um corpo e a próxima seja outro. O que diz é que vós sois o corpo de Cristo, a igreja. A estes vós eu vos pertenço. Você pertence e geralmente todo crente renascido pertence à igreja de Cristo. Tanto quanto a palavra de Deus afete, não há distinção alguma por causa de denominação, cor, estado social, lugar onde se vive, ou por causa de qualquer outra razão. Na verdade, Gálatas 26 e 28 nos diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um
no corpo de Cristo. Portanto, meu amado amigo, nós temos que conhecer a nossa igreja e viver com ela, participando de Deus. A este, vós, eu vos pertenço e vocês pertencem, geralmente. Todo crente nascido pertence a Cristo. Está em Gálatas 26, 3. Gálatas 3, 26 e 28, que nos diz: todos sois filhos pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados. É preciso conhecer o que é a igreja, para não ter pensamentos errôneos. A igreja, ou o corpo, é um e não muitos. Também está evidente por muitas outras passagens na palavra de Deus. Na verdade, começando a partir de Romanos 12, 4, 5, nós lemos: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A palavra de Deus é clara, objetiva, não deixa dúvida. Um só corpo. Também em 1 Coríntios 12, 13, 12, 13, Deus diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, porque todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Nós somos de Cristo em um só corpo. Não há diferenciação de denominação, embora haja. Muitos líderes proíbem um membro da sua denominação visitar uma outra. Não deveria. Nós deveríamos viver hermanados em um só corpo, como a palavra nos diz que somos. Nós, batistas tradicionais, não proibimos ninguém visitar outra igreja. Todos são liberais, todos estão com sua liberdade, podem visitar. Agora, sempre recomendamos não se envolver em igrejas que adotaram coisas criadas por homens, está dentro do culto. Não, isso não. Temos que seguir a Bíblia na íntegra. Temos que consultar e viver pela Bíblia. Em Efésios 2,16 diz: pela cruz nós temos a reconciliação, tanto judeus como gentios, em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós deveríamos viver em irmandade, em comunhão. No entanto, pelo poder aquisitivo, pelo poder social, muitas igrejas se afastaram daquelas igrejas mais humildes, mais simples, mas que são abençoadas e protegidas por Deus. E finalmente, Colossenses 3,15 nos diz: e a paz de Deus, para o qual também foste chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É muito clara a palavra de Deus. Ela não nos deixa dúvida. Como é evidente a partir destas passagens, a igreja é o corpo de Cristo em um corpo só, que enche e preenche todos os recém-nascidos, todos aqueles que confessaram por suas bocas o Senhor Jesus e acreditaram em seus corações que Deus o renasceu da morte, o tirou da morte para uma nova vida, o transformou, o modificou, o retirou das trevas para a sua luz. Este é o Deus poderoso de uma igreja verdadeira, de uma igreja pura, que não há vaidade, não há arrogância, mesmo pelos seus poderes aquisitivos sociais, pelos seus luxuosos e grandiosos templos, menosprezando e desprezando a pequena igreja, que tem o mesmo valor e faz parte do mesmo corpo. Todos somos nós um só corpo em Cristo Jesus.
outros cristãos como nossos irmãos e membros do mesmo corpo, nós nos vemos como membros de tal e tal denominação que nos podemos também caracterizar como corpo ou a igreja de Cristo. Todos nós somos cristãos pertencentes à mesma denominação que é Cristo Jesus. Não há definição, não há diferença. Igreja-chefe, tendo em vista que a igreja, conforme é definida na Bíblia, é uma e é composta de todas as igrejas. Aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição são apenas uma igreja. Nós agora nos movemos diante para ver quem é a cabeça, quem é o chefe da igreja. A resposta da Bíblia para esta questão é muito crítica e, novamente, muito clara na verdade. Efésios 5:23 nos diz: Cristo é a cabeça da igreja. Não é o pastor fulano, não é a denominação tal, não é o irmão cristão, não é o irmão qualquer, é o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há denominação. A denominação cristã é Cristo, somente Ele, mas nada neste mundo. Outras passagens que também confirmam que o chefe da igreja, a cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, são Efésios 1:22. Deus rejeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, como líder da igreja. Nós apenas somos pequenos, humildes dirigentes. Em Colossenses 1:18 ele diz: e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Não tem outros termos. Não tem como criar um líder soberano, como algumas outras denominações, outras igrejas têm. Cabeça da igreja é Cristo. O fundador da igreja é Cristo, não é Pedro, não é Paulo, não é Joaquim, não é Jaquim, não é Felipe, não é ninguém. É preciso conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Primeiramente, Deus, a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:13 diz assim, Cristo, a cabeça da igreja. E, finalmente, todos nós que acreditamos em Cristo e em sua ressurreição e compomos o corpo de Cristo, a igreja, para concluir. Portanto, em vez de muitas igrejas com muitos chefes mortais, há uma igreja, um chefe imortal, Jesus Cristo Senhor. Lembro-me, estava construindo a nossa igreja, a igreja que Cristo colocou em nossas mãos, e ela fica num pouquinho mais alto e uns 5 metros abaixo passava a estrada. E vinha caminhando um grupo de senhores bem vestidos, de gravata, paletó. Era 2 horas da tarde. Um calor terrível, eles com as Bíblias do lado. Iam conversando alto. E eu com os pedreiros, estávamos colocando o telhado. E um deles disse: olha para aí que coisa linda esta igreja. Mas não é da nossa denominação. Certamente irá cair um raio e destruir tudo. E eu saí. Olhei para eles e os seus hereges, seus ateus, seus anticristãos vão se converter. Que Deus os perdoe, que Deus os proteja, que Deus os livre de todo mal. E eles baixaram a cabeça e foram embora. Nunca mais os vi. Outra vez foram as mocinhas, tudo alegre, tudo correndo, tudo contente. Também disseram: olha, tão bonita essa igreja, né? Mas vai tudo para o inferno porque não é da minha denominação. Isso é triste, é lamentável, é muito lamentável. Nós já vimos que para se tornar um membro da igreja, a única coisa necessária é nascer de novo, é nascer novamente, é ser salvo, é ser transformado, é dizer não ao mundo. Nós repetimos, acontece que você confessa com a sua boca
o Senhor Jesus acredita no seu coração que Deus os fez renascer de novo. Romanos 10, 9 nos diz: nós também vimos a cabeça, o chefe da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Tendo visto isto, nós iremos adiante para examinar mais detalhadamente o papel dos membros no corpo de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo foi. Ele mesmo nos chama a este dever. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 a 14, ele diz: porque assim como o corpo, um corpo literal, e um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, porque também o corpo é um só membro, mas muitos não pensam assim. Portanto, convertei-vos e esclarecei-vos na leitura da palavra de Deus. Você lendo, você está se alimentando no Espírito. A sua comunhão será mais perfeita com este Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te suplico, busca a verdade, e a verdade te libertará. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.